Bomba no caso Icaraíma. Segura, porque o que vou te contar agora é muito sério. Muita gente achou que esse caso ia morrer, que tudo ia ficar por isso mesmo, mas não vai. O que está acontecendo agora é muito maior do que qualquer um imaginava. Enquanto eu preparo toda a introdução, você fica aí. Não sai do vídeo porque o que acaba de estourar é forte demais. As informações que vazaram nas últimas horas caíram como uma bomba dentro do caso Icaraíma. 2 policiais civis passaram a ser alvo de investigações oficiais. Há suspeitas seríssimas de que eles possam ter tido algum tipo de envolvimento ou auxílio aos foragidos. Mandados já foram cumpridos e isso mudou completamente o rumo das apurações. Agora, meu amigo, minha amiga, a casa não só balançou, ela caiu de vez. Porque quando nomes da própria segurança pública entram na investigação, é sinal de que muita coisa ainda vai acontecer. Então se prepara, porque o que vem pela frente pode virar o caso completamente de cabeça para baixo. E eu repito, não saia daqui, porque você vai entender exatamente por que esse é o momento mais tenso de toda a história do caso Icaraíma. Sobre o crime em Icaraíma. Nós trouxemos em primeira mão, com exclusividade, que policiais civis lá da cidade de Icaraíma foram alvos de busca e apreensão por suspeita de ajudar os foragidos na hora da fuga, na hora de cobrir informações e provas, na hora de despistar a polícia. E agora você vai saber com detalhes tudo o que aconteceu em Icaraíma nessas últimas semanas, até ontem, quando esses 2 policiais civis foram alvos do mandado de busca e apreensão e agora, vão ter que sumir de Icaraíma. J. Júnior conta tudo. As novas revelações em torno da chacina dos 4 homens em Icaraíma, caso que chocou o Brasil, trazem áudios que mostram parte da negociação entre as vítimas para a cobrança de uma dívida. Não é aqueles caras que chega lá, zezão, para receber e aqui não leva desvantagem não, aqui é grande. Tem que falar para ele que aqui é grande e aqui recebe e ninguém vai pôr a cara com ele em nada. Ele ficar sossegado, tranquilo. Também foram divulgados os resultados da perícia, que indicam uma emboscada com data e horário e a confirmação de que 2 policiais civis suspeitos de envolvimento com o caso foram alvos de uma operação. Nós identificamos uma possível comunicação de agentes públicos ali da delegacia de Icaraíma com os suspeitos, com os investigados após o crime. Conforme antecipado pela RIC Record, os policiais civis alvo da operação são 2 investigadores lotados na delegacia de Icaraíma. Na casa deles, policiais da Corregedoria da Polícia Civil apreenderam armas e celulares. Eles são suspeitos de ajudar a família Buscariolo após as execuções das vítimas. Além disso, ambos serão transferidos de delegacia e, se comprovada a participação deles, podem ser expulsos da Polícia Civil. O sigilo que foi estabelecido nesse caso, ele foi necessário por isso, né? A gente tinha conhecimento de que possivelmente esses investigados eles teriam tido algum benefício por agente público, então era importante que tudo permanecesse em sigilo para evitar que as provas colhidas elas pudessem ser de alguma forma prejudicadas, né? Outro fator que impôs também esse sigilo rigoroso é saber que os investigados por esse crime, eles compunham ali um grupo que era dedicado à atividade de contrabando e possuem uma estrutura, e o vazamento de qualquer informação ou mesmo a divulgação de qualquer informação poderia chegar até eles e utilizando dessa estrutura que eles possuem ali na região, comprometer algum tipo de prova. Junto com essa operação, a Polícia Civil adiantou o pronunciamento que faria nos próximos dias, revelando outros detalhes do caso que já completou 4 meses sem que ninguém ainda tenha sido preso. Os amigos moradores do interior de São Paulo que trabalhavam com cobrança, Diego Henrique Afonso, Robisley Hernani de Oliveira e Rafael Juliano Marascalchi, foram até Icaraíma, interior do Paraná, a pedido de Alencar Gonçalves de Souza.
que precisava receber uma dívida. Segundo as investigações da polícia, Alencar Gonçalves, morador de Caraíma, teria comprado uma propriedade rural da família Buscariolo no valor de R$1 milhão. Como garantia do negócio, deu uma entrada de R$250 mil. O restante do pagamento seria feito em parcelas, mas Alencar teve um financiamento bancário negado. Ao desistir da compra, os Buscariolos teriam se negado a devolver o dinheiro. Os áudios apresentados pela polícia mostram como os cobradores foram contratados. A conversa é entre Alencar e Diego Henrique. E nós apuramos que durante as conversações para fazer essa contratação, o Alencar expôs ali aos cobradores a possível periculosidade dos indivíduos que seriam cobrados e também o possível envolvimento dessas pessoas com ilícitos, né? Em especial o contrabando de cigarros ali na região de Caraíma, né? O Alencar ele externa ali nessas conversas, em diversos momentos, um temor de que esse grupo, né, que essas pessoas, ao serem cobradas, elas poderiam praticar algum tipo de retaliação ou vingança. Durante essa conversa, Alencar demonstrou preocupação ao saber do envolvimento dos Buscariolo com o mundo do crime. É esse ponto aí que eu tava meio receoso de te falar, ô Henrique. Eles mexem com um trem errado aqui. A notícia dele depois do que eu fui entrar em contato aqui e mexer com a compra do sítio, que eu fui saber quem era o cara. Diego garantiu que não teria problemas. Esse é o melhor para nós mexer, entendeu? Até mais fácil. O diálogo já é diferente, o cara já vai saber quem que é, entendeu? Só dele olhar nós, ele já sabe. Esse é melhor, entendeu? Foram várias as vezes em que Alencar demonstrou que estava com medo. Nossas cobranças, cara, não tem justiça, tá? Da pessoa querer ir atrás de você, fazer isso, aquilo, tá? Nós somos muito fortes, tá? Ninguém põe a cara com nós. Você entendeu? Ninguém põe a cara. Você fica protegido por nós, tá? Você fica tranquilo que o cara vai saber com quem que ele tá lidando. Porque nós já passa a letra o cara. Você tá entendendo? Você não tá lidando com um cobrador Zezão, não. Você entendeu? Então isso aí você pode ficar tranquilo. Se você tiver com medo do cara fazer alguma coisa pra você, você tira isso da tua cabeça. A conclusão da contratação foi estabelecida com o valor de quanto custaria o serviço de cobrança. A gente cobra 50% do valor da dívida, entendeu? Então, vamos supor, a gente chegou aí para receber, tá? Aí a gente vê se ele quer fazer um acordo, se ele quer pagar em 2, 3 vezes. Aí isso daí a gente combina com ele, tá? Combina, se ele quer passar algum carro, alguma coisa, isso a gente combina com ele. De uma forma ou de outra ele tem que pagar, entendeu? Aí a gente cobra 50% desse valor. Não sei se eu cheguei a passar aí para você. Os amigos cobradores chegaram na cidade de Icaraíma, no interior do Paraná, no dia 4 de agosto de 2025. A última vez em que foram vistos foi no dia seguinte, 5 de agosto. Eles estavam juntos com Alencar em uma padaria da cidade, de onde partiram para encontrar Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo, pai e filho. Ainda pela manhã, antes de sair para a cobrança, Diego Henrique mandou uma mensagem para a esposa, falando sobre o primeiro contato que haviam feito com os Buscariolo e revelou que eles estavam armados, se referindo a Antônio Buscariolo. O cara tá fazendo umas propostas, querendo passar uma casa, querendo passar ou dar o sítio, ele pagar a diferença, só que ele não tem diferença, ele quer ver a casa, talvez ele compensa dar a diferença da casa, esperar uns dias e dar a diferença da casa. Aí tem que ver como que vai fazer nossa parte, né? O cara tava até com um revólver no bolso, achou, o velho anda armado aqui. O laudo da perícia apontou que os 4 homens foram vítimas de uma emboscada e mortos a tiros assim que chegaram na propriedade da família Buscariolo, motivo da dívida, por volta das 12h30 do dia 5 de agosto.
O início dos tiros teria sido quando eles ainda estavam dentro do veículo. Ao que tudo indica, essas vítimas foram alvejadas chegando, né, com o veículo em deslocamento, já foram alvejadas por disparo de arma de fogo, né? Há diversos calibres que foram utilizados na execução desse crime. Ao menos 5 armas de calibres diferentes foram usadas na chacina. Os tiros na lataria da picape indicaram que eles foram efetuados pela frente, por trás e do lado esquerdo. Há 3 linhas de tiro que se formaram, né, já que os disparos de arma de fogo foram realizados de 3 pontos distintos, que aponta para o envolvimento de várias pessoas na execução desse crime, né, reforçando aquela linha de investigação de que essas vítimas elas foram emboscadas ali naquele local. Tudo foi previamente preparado para atraí-las e, na sequência, executá-las. Ainda, segundo a polícia, não houve sequestro, mantendo as vítimas em cativeiro e nem tortura. Os homens morreram quando foram baleados e logo em seguida enterrados na cova. A ocultação da picape foi realizada na sequência, em um bunker usado pelo contrabando. Sobre a conservação de alguns dos corpos, isso teria acontecido por conta das condições do solo, disse a perícia. A conservação dos corpos ela é compatível, a princípio, com o local que eles estavam, né? A necropsia apontou que esses corpos estavam num estado de saponificação, né? É um tipo de preservação natural do cadáver decorrente do solo ali, do ambiente que ele foi enterrado. Ainda há perícias a serem concluídas nesse sentido, mas até o momento é possível apontar nesse sentido. Já sobre a autoria do crime, mesmo 120 dias depois, os únicos procurados seguem sendo pai e filho, Antônio e Paulo Ricardo Buscariolo. Agora eu vou pedir aqui para a direção colocar aqui na tela uma imagem que a Polícia Civil divulgou de um mapa com os locais de tudo em Icaraíma. Emboscada, Fiat Toro e os corpos. Olha só, aqui é a propriedade, essa que você está vendo aí embaixo, é a propriedade que as vítimas foram até lá traídas para uma emboscada. Foram até lá, foram atraídos e lá, segundo a polícia, eles já foram, metralhados dentro do carro, inclusive com fuzil. Isso era 12h30, mais ou menos, quando aconteceu. 12h30. A 1h15, 45 minutos depois, a Fiat Toro já estava enterrada e os corpos também. Porque o que eles fizeram, segundo as investigações? Eles deixam os corpos dentro do carro, pegam esse carro, vão até a área, onde você está vendo aqui, ó. Vão até onde eles vão abandonar os corpos e depois eles enterram a Fiat Toro. Por isso que aquela carta disse, os corpos estão enterrados com a Fiat Toro. E por que não foram? Por causa do cheiro. Por causa do cheiro. Porque um bunker, ele era... Ali nas imagens, quando a gente trouxe, quando encontraram o carro, o bunker já estava destruído. Aí muita gente falava, isso aí não é bunker, é um buraco. Não, era um bunker, porque ele é cheio de tijolos em volta. É como se fosse uma caixa embaixo da terra. E a Fiat Toro cabia ali, tanto que ela é tombada. A polícia encontra ali a Fiat Toro, só que o cheiro ia passar pelo concreto. E não tinha como ficar jogando cal em cima de todos aqueles corpos. Então, eles enterram os corpos primeiro e abandonam a Fiat Toro depois. O que mais a polícia fez? Antes mesmo de encontrar a Fiat Toro, encontraram uma moto enterrada, uma Yamaha foi enterrada e levada para a perícia. Suspeita de ter sido utilizada ali também na hora de cercar as pessoas que foram até lá para aquela emboscada. Uma outra caminhonete, uma SW4, foi apreendida também e um homem de 55 anos foi preso ao longo das investigações. E aquela caminhonete serviu de fuga para os Buscariolo saírem de Icaraíma. Bitar, mas onde entra, então, os investigadores nessa história? Os investigadores estavam, segundo as investigações e segundo a apuração da Corregedoria da Polícia Civil, estavam repassando informações para os Buscariolo para eles fugirem, além de, possivelmente, estarem atrapalhando as investigações. Hoje está todo mundo falando nesse caso, mas só estão falando porque a RIC Record trouxe em primeira mão.
E a própria Polícia Civil de Umuarama teve que admitir isso. Ó, com base nas informações adiantadas, nós vamos adiantar também a nota preparada para a semana que vem. Ou seja, está todo mundo hoje querendo falar do caso, mas ninguém foi a fundo investigar como a RIC Record foi. E nós trouxemos esses detalhes. Ah, e vai acabar por aí? Não vai. Porque enquanto está todo mundo hoje falando do que a gente já sabia, amanhã a gente vai trazer mais coisa. Amanhã a gente vai falar de mais assunto, de mais coisa que aconteceu em Caraíma e que daí amanhã, depois de Cidade Alerta, todo mundo vai querer falar também. Enquanto isso, é a dor de cotovelo. Aliás, me desculpa, deixa eu voltar aqui. A gente ouviu também o Dr. Renan Fará, que é o advogado dos Buscariolo. Ele contesta as informações e as investigações da Polícia Civil. E mais uma vez, ele falou que os clientes dele são inocentes. Vamos ouvir a primeira parte. Eles até hoje não se entregaram, é verdade. Mas vem cá, você acredita que se eles tivessem se entregue lá atrás, quando saiu a prisão temporária deles, será que as investigações teriam caminhado? Ou será que já encontramos, vamos ficar tranquilos, agora é só continuar procurando provas para corroborar com a suspeita de que seriam eles? Eu acredito fielmente que se eles tivessem sido capturados lá naquela época, eles nunca teriam sido resolvidos os homicídios que aconteceram, porque já ia ter um bode expiatório, já ia ter alguém ali para ser condenado por esse caso. Então, graças a esse desaparecimento, a essa omissão presencial no processo dos Buscariolo, é que a investigação tomou corpo. O doutor Renan que me perdoe, eu sei que ele está fazendo a parte da defesa dele, mas é balela o que ele está falando. É balela. É balela. Tudo aponta pro Antônio e pro Paulo. Os próprios áudios dos cobradores mostram. Eles foram lá para cobrar eles. Os áudios são todos apontando para eles. Tem nada a ver. Não tem nada. Doutor Renan, me desculpa, a gente conversa às vezes sobre esse caso. Tenho um apreço, um respeito pelo seu trabalho, mas isso aí, para mim, é balela. Vamos ouvir a segunda parte. Prenderam até, estão investigando policiais civis envolvidos, mas que não no homicídio propriamente dito, mas sim em eventual auxílio aos culpados em conseguir ocultar e atrapalhar as investigações. Pode até ser verdade, mas saiba que os Buscariolos estavam muito longe da cidade. Logo, não foram eles quem eventualmente tiveram algum auxílio de polícia civil. Balela também. Sabe por quê? Porque, ó, no dia 5 acontece a morte. No dia 6, Antônio e Paulo são levados para a delegacia. No dia 7 de agosto, sai o mandado de prisão contra eles. A polícia chega lá, tava tudo quentinho em cima da mesa. Vai falar para mim que eles já estavam longe, doutor? Vai mentir para mentiroso, rapaz? Não tem como. Não tem como enganar malandro, não tem como. Eles receberam a informação de que tinha saído o mandado de prisão deles e eles saem de lá. Naquela caminhonete, naquela SW4, que inclusive já foi para perícia. O doutor deve estar falando isso porque ele não tem acesso a toda a investigação e é algo que ele cobra e ele tem razão em cobrar. Só que o que tem dentro do processo não tem nada falando de outras pessoas serem cobradas. São apenas os Buscariolo. Mas não só os dois, com participação na execução. E agora a gente vai ouvir a terceira e última parte do que disse o Dr. Renan. Ou estavam mentindo para a própria família, estavam completamente enganados sobre o valor, mas não é uma diferença mínima, né? Ou não era só os Buscariolo que eles iriam cobrar. E aí encontraram o outro devedor do montante mais significativo e encontraram não um pagamento, mas sim uma resposta totalmente violenta. Tentativa de desvirtuar, não tem nada a ver, a gente coloca no ar, mas a gente contesta também. Eles foram para Icaraíma, nós temos inclusive uma pessoa intermediadora entre o Alencar e os três lá de São Paulo, que intermediou esse encontro, essa negociação, e aí eles vão para Icaraíma para cobrar sim, tão somente a família Buscariolo. Doutor, a gente vai trazer muita coisa ainda, aí o doutor faz um outro vídeo pra gente, porque a gente tem muito para conversar. Eu tenho certeza que o doutor vai nos atender como sempre fez,
mas não tem nada de outras pessoas que eles foram cobrar. Eles foram cobrar lá no Pesqueiro, a família Buscariolo, o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, inclusive, falou. Isso aqui eu trago em primeira mão. Paulo Ricardo disse assim, não vamos matar, vamos liberar. E aí, o outro, que eu não vou falar o nome, falou, não, já está feito. É isso, a gente vai seguir acompanhando esse caso.